Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Com relação à vida escolar do Bruno, começou bem cedo, ele estava com 4 anos e meio. E, como eu disse no vídeo anterior, a professora já chamou o pai dele no primeiro dia. Quando ela chamou ele, eu até perguntei pro Bruno o que ele fez e ele falou que não fez nada e realmente ele não fez nada. Ele simplesmente participou da aula como ele podia participar. Sem interagir muito, porque ele não sabia, era tudo novo. Mas a professora disse que ele era diferente. Assim, no primeiro dia de aula, ela já chamou o pai e falou assim: ele é diferente. Ele não interage com as crianças, ele não faz o que as crianças fazem, ele se isola. Só que naquela época, ninguém falava sobre autismo. Nem os professores me deram essa alternativa, e nem os médicos, porque depois que aconteceu isso, eu procurei um neuropediatra e expliquei, falei assim, ele está indo na escola, está acontecendo isso, isso e isso, e a professora já chamou, o que a gente pode fazer? E aí a gente chegou a fazer eletroencefalograma, naquela época era o que a gente conseguia fazer, não tinha muitas alternativas não, principalmente pela rede pública de saúde. E acompanhamento psicológico, enfim. A vida escolar do Bruno foi uma série de tumulto, sabe? E foi muito complicado pra gente, de uma forma muito geral. Porque eles não sabiam o que era, eu não sabia o que era, e os médicos sempre dizendo, não, cada um tem seu tempo, é assim mesmo. Nos exames, os resultados sempre eram normais. E não tinha muita coisa que se fazer. A não ser continuar levando ele para a escola e continuar ajudando em casa. Isso foi o que me deu, que me motivou muito a fazer atividades com ele em casa. Eu costumo dizer que eu fui guiada pelas mãos de Deus, né? Porque em um tempo onde não se tinha acesso à internet, onde a gente não tinha muitas pessoas com quem conversar, e com as pessoas com quem a gente conversava sempre via o lado ruim da coisa, nunca ajudava em nada, só desmotivava a gente, fazia a gente chorar de tristeza por não saber o que fazer. Então era muito complicado. E Deus, ele me orientou de uma forma muito intensa. E eu sou extremamente grata a Deus por tudo, por minha vida, pelos meus filhos, pelo meu dia, enfim. Deus é uma presença constante na minha vida. Porque em conjunto com a escola, nós fazíamos bastante atividade em casa. Então a gente cortava papel, fazia desenhos, tanto que o Bruno ama desenho. Ele desenha o tempo inteiro. Ele tá sempre ligado. Eu falei que quando eu tiver condições financeiras, eu vou colocar ele numa escola de desenho de novo, porque ele já foi por 2 vezes e simplesmente amou. Mas lá na escola, nessa idade escolar, a gente fazia sempre muitas atividades em casa. Ele tinha peças de montar, tinha muitas coisas e a gente ficava o tempo inteiro ali, com tudo jogado e brincando. E isso foi que o estimulou de uma forma bem intensa. A fala também. Eu me recordo, até vou comentar com vocês aqui, que isso é extremamente importante. Hoje em dia vocês me veem falando, principalmente aqui no YouTube, né? Aqui no meu canal. E vocês não vão acreditar, mas teve uma época da vida que eu falava muito errado. Eu falava muito, muito errado. Porque nós mineiros, nós já temos o hábito de encurtar, né, as palavras. O que a gente faz? A gente encurta as palavras e junta elas todas e faz o nosso vocabulário. E comigo não foi diferente, porque afinal de contas eu sou mineira, né?
E eu tinha esse hábito, eu não me preocupava com a fala. Em uma ocasião, o Bruno estava tomando banho e ele já estava com 9 anos. Ele estava tomando banho e saiu do banheiro assim, desesperado, molhado, parou em cima do tapete. E eu estava ali na cozinha e ele não conseguia falar. Ele não falava o que ele queria, ele chorou e não falava o que ele queria. Eu tentava acalmar, ele falava assim: calma, filho, o que foi, o que houve? Só que eu não falava dessa forma, tá? O que está acontecendo? E eu percebi que ele falava muito rápido e juntava tudo e eu não conseguia entender. Eu falei pra ele: então vamos fazer o seguinte, calma, fique quietinho. Aí ele parou, calou, olhou pra mim, falei: respira. Ele respirou. Falei: agora conta pra mãe devagar. Aí ele começou a atropelar tudo. Falei: não, 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 não. Fala uma palavra de cada vez que a mãe junta tudo. E aí ele começou a falar uma palavra de cada vez. Naquele momento, eu percebi que o erro não estava nele, estava em mim. Porque o filho, principalmente em desenvolvimento, principalmente no caso de filhos com atraso de desenvolvimento, eles se espelham naquela pessoa com quem eles convivem mais, que no caso era eu. E eu falava daquele jeito que ele estava falando comigo, muito rápido e juntando tudo. Então estava misturando. E eu percebi isso e falei assim: eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar, para poder dar exemplo para ele aprender também. Porque se eu brigar com ele, para ele fazer uma coisa que eu não faço, vai ficar mais complicado ainda. Por isso que eu digo para vocês que eu tive muita direção de Deus na minha vida. Eu tenho. E desde essa época eu já percebi isso e já comecei a focar nisso. E eu comecei a agir sempre diante disso. Daí eu comecei a ler mais, eu comprava muitos livros, eu lia muitos livros, eu tinha dicionários, porque não tinha internet, então eu tinha um monte de dicionários, e eu ficava procurando o significado das palavras, e eu ficava lendo as enciclopédias, sempre lendo, e fui buscando melhorar a minha forma de falar e articular. Isso foi bom também por questão do meu problema de maxilar. Porque pelo fato de ter a classe 3, a gente já tem um pouco de dificuldade na fala, na mastigação, né? Dor de cabeça, enfim. Então, tudo isso também me ajudou com relação à fala. E eu fui aprendendo e fui colocando em prática. E fui falando e explicando. E todas as vezes, quando eu ia conversar com ele, eu falava de forma pausada, não ficava atropelando as palavras conforme fazíamos anteriormente. E ele começou a observar aquilo e me imitar. E isso foi legal. Quando o Breno nasceu, o Breno, com ele, a gente já não tinha esse tipo de dificuldade. Porque ele já estava convivendo com pessoas que já estavam em treinamento. E aí ele teve um pouco mais de facilidade com relação à interação, à compreensão e à fala. E eu com o Bruno nós fomos treinando no decorrer do tempo, a gente sempre treinando. E isso melhorou muito a nossa articulação, a nossa fala, dicção, pronúncia, enfim, o nosso vocabulário, o nosso português. Tudo isso foi melhorando, porque nós fomos agregando valores a tudo aquilo que nós estávamos nos dispondo, que era melhorar, para poder ajudar. E uma coisa que eu sempre digo é que não custa, gente, a gente mudar o nosso jeito de ser, o nosso pensamento, em prol de melhorar, seja lá qual for a parte da nossa vida, principalmente aquela parte linda que nós temos, que são os nossos filhos. Então vale muito a pena. Todo esforço não é em vão, nunca foi, nunca será em vão. Então nós precisamos cuidar muito bem disso e estarmos sempre dispostos a melhorar no que for preciso, a cuidar de tudo que for necessário, para que haja essa interação, essa compreensão e essa evolução nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos.
E eu não me arrependo nem um minuto, nem um instante de ter me jogado dessa forma, de ter sido acolhida por Deus, instruída por Ele, para poder modificar e moldar o meu jeito de lidar com o Bruno. Isso foi além de ter sido benéfico, foi muito prazeroso. Porque hoje em dia a gente conversa, e às vezes até quando a gente fala errado, a gente fala assim, essa semana mesmo eu falei alguma coisa errada, não lembro o que, mas eu virei para ele e falei assim, vamos escrever isso pra gente ver o que acontece? Ele riu muito, porque ele sabe que se a gente for escrever isso que a gente fala de forma mineirês, fica muito engraçado. Mas enfim, vamos ficando por aqui, nessa parte da história. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, compartilhem, convidem os amigos, interajam e grande abraço e muitos beijinhos de luz para vocês.